Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Peçanha e o nosso grupo vai tratar do tema 6, pescaria e testemunhagem. Então, pessoal, uma rápida introdução sobre o tema. A pescaria na indústria do petróleo serve para designar a remoção de objetos que vão impedir a continuidade da perfuração, enquanto a operação de testemunhagem vai ser o processo de obtenção de uma amostra real da rocha de subsuperfície, que é a camada que vai ficar logo abaixo da superfície. Eu vou estar dando destaque agora à operação de pescaria no início do trabalho. Na indústria do petróleo, a gente utiliza o termo peixe para caracterizar objetos que impossibilitam o processo de perfuração dos poços de petróleo. Então, esses objetos eles podem ou ter se partido, ou caído, ou por algum outro motivo ficar dentro do poço. Então, logo o termo pescaria vai designar o processo de remoção do peixe. E como está descrito no slide, a melhor forma de fazer uma pescaria é evitando ela. A necessidade de remover um equipamento perdido nos poços é mais antiga que a indústria de perfuração em si. Antigamente, bem no início, os perfuradores usavam um gancho amarrado a uma corda para recuperar ferramentas de perfuração esquecidas por engano dentro dos poços. O material e a operação são similares à arte de pescadores, batizando o processo de recuperação da ferramenta perdida de pescaria. Esse processo de pescaria, normalmente utilizado devido à prisão da coluna de perfuração, ruptura da broca ou queda de cones e acessórios, onde estes vão ser os casos mais típicos de ocorrência de pescaria. Muitos dos casos que necessitam da operação de pescaria podem ser evitados pelo planejamento cuidadoso da operação de perfuração, e sendo atento para possíveis problemas que possam ocorrer durante a perfuração do poço. Agora, como nós podemos ver nas imagens, elas apresentam situações onde a tubulação se encontra presa, sendo necessário realizar uma remoção da mesma por meio da pescaria. Agora, falando em si na pescaria de pequenos objetos, nós temos como exemplo cones, rolamentos de broas, pequenas ferramentas e parafusos, onde às vezes vai ser necessário uma operação de pescaria para removê-los. E como vai ser feita a retirada dos pequenos objetos? Basicamente por dois tipos de ferramentas, ou as magnéticas ou as cestas de pescaria, também conhecidas como junk basket. E dentro das ferramentas magnéticas nós temos dois tipos, as que vão usar um ímã permanente e as que vão usar um eletroímã. Iniciando a parte de ferramentas magnéticas, o ímã permanente possui um poderoso ímã na sua parte inferior. Ele é posto em contato com o peixe logo após a lavagem do mesmo, para a retirada dos detritos. Assim, o peixe pode ser içado até a superfície. De forma análoga ao anterior, o eletroímã será descido e posto em contato com o peixe a ser pescado. Só que nesse caso, diferente do permanente, o campo magnético desse ímã é variável, podendo ser mais ou menos intenso, dependendo da corrente que passará no condutor. Agora, iniciando a parte referente à cesta de pescaria, quando a cesta for descendo, em sua parte interior há uma sapata cortadora, capaz de penetrar rochas duras, e que possui garras para sustentar o peixe. Com isso, ela estabelecerá uma rotação e será cortado um testemunho para estudos posteriores e o peixe irá adentrar a cesta. A seguir aqui uma imagem representando o mesmo e logo um vídeo demonstrando o seu funcionamento. Nós já vimos as funções de pescaria para pequenos objetos, mas ela não se limita apenas a isso. Muito pelo contrário, um dos maiores usos da pescaria é a pescaria de objetos tubulares. Neste caso, ela é usada quando há quebra, derroscamento, prisão ou até mesmo a queda da coluna de perfuração. Para entendermos melhor como isso funciona, dividimos as pescarias de objetos tubulares em duas partes. Uma delas
é a pescaria de coluna partida e a outra pescaria de coluna intacta. A pescaria de uma coluna partida torna-se necessária quando há quebra na coluna da perfuração. Após essa detecção, a primeira providência a ser tomada é determinar a distância exata em que o peixe está. Isso é feito através de uma haste que desliza livremente no interior de uma mesa rotativa e que se conecta com os tubos de perfuração. A esta haste damos o nome de Kelly. Uma vez com essa distância já determinada, começa a ser feita a pesca do peixe. Para pescar o peixe, utiliza-se agarradores externos, como overshoots ou decolar. E também podemos utilizar uma sapata para ajudar no encamisamento. Além das técnicas já citadas, também pode-se fazer a recuperação da coluna através de um agarramento interno, utilizando pinos pescadores. O processo de recuperação de uma coluna partida deve ser feito da seguinte maneira. Primeiro, deve-se verificar o tamanho do diâmetro interno e externo do pescador. Depois, o pescador tem que descer enroscado na coluna e a ferramenta tem que parar a poucos pés do peixe. Após essa etapa, deve-se limpar o poço e o peixe. Para finalizar o processo, deve-se girar a coluna e abaixá-la cuidadosamente sobre o peixe. Tudo deve ser feito com o máximo de cuidado possível, para que o peixe não se perca. Ao realizar esse procedimento, a coluna partida pode ser facilmente retirada do poço. Como podemos ver, nesse slide, aqui no canto esquerdo, nós temos dois tipos de agarradores externos, que são utilizados para fazer a retirada da coluna partida do fundo do poço. Nós nessa figura temos o overshoot e o decolar. E do lado direito aqui nós conseguimos ver uma coluna partida que foi retirada do fundo do poço com o auxílio desses agarradores. Como já foi dito nesse vídeo, também conseguimos recuperar uma coluna partida fazendo um tipo de agarramento interno. Aqui nós temos as imagens de ferramentas que são utilizadas nesse processo. Aqui essa ferramenta é o Taper Tap, também temos o Spear e os pinos pescadores. Além da pescaria de colunas partidas, também temos a pescaria de coluna presa. Há alguns fatores determinantes para que uma coluna fique presa dentro de um poço, como por exemplo, um objeto estranho que possa ter caído dentro do poço, uma pressão diferencial, encerramento de broca, depósito de cascalhos ou até mesmo o desmoronamento de suas formações. Para iniciar o processo de retirada da coluna presa, deve-se saber exatamente em qual ponto a coluna se prendeu. Esse processo é conhecido como free point, e ele é fundamental na recuperação de qualquer coluna presa. Porém, quando falamos de recuperação de uma coluna, temos que separar os seus processos em duas partes, pois podemos recuperar a coluna presa de forma intacta ou por partes. Esta figura aqui se torna muito interessante, pois nos mostra algumas formas possíveis de aprisionamento de uma coluna. Como por exemplo, na figura 2, nós vemos um aprisionamento por desmoronamento, onde parte da formação do poço cede e acaba prendendo a coluna. Já na última figura, nós conseguimos ver que parte do poço recebe uma grande quantidade de argila, o que também ocasiona um aprisionamento da coluna. Para realizar a recuperação de uma coluna presa intacta, temos que considerar dois casos. O primeiro é quando a prisão ocorre em pequenas profundidades, longe do fundo do poço. Neste caso, utiliza-se um bate-estaca, e assim são aplicadas pancadas na coluna de cima para baixo, tentando a sua liberação. Já o segundo caso é quando o aprisionamento ocorre em grandes profundidades. Neste caso, o processo se torna um pouco mais complexo e aconselha-se fazer a liberação da coluna através de injeção de óleo. Porém, esse processo só ocorre em poços que permitem a circulação de fluido de perfuração. Para que a liberação da coluna, que ficou aprisionada em grande profundidade, ocorra da melhor maneira possível, devemos realizar alguns procedimentos. Primeiro de tudo, precisamos saber o local em que a coluna está presa, então fazemos o free point. Depois disso, deve-se condicionar a lama e determinar o espaço anular na parte da coluna presa. Após esse processo, deve-se deslocar o óleo com lama até o ponto de aprisionamento, e depois de 1 ou 2 horas, deve-se injetar mais um barril de lama. Seguindo esse procedimento, a coluna será liberada em até 2 dias. Agora nós vamos falar sobre a recuperação de uma coluna presa por partes. Esse tipo de recuperação segue uma sequência operacional. Primeiro, haverá o desenroscamento da parte livre por uma operação denominada back-off. Após isso, será feita uma lavagem da parte presa, para que possa remover os detritos responsáveis pela prisão. Falando um pouco sobre o back-off,
ele consiste em descer um explosivo por dentro da ferramenta até a região da luva que deseja se desenroscar. E ao mesmo tempo, é aplicado um torque à luva livre, de forma que esse torque se distribua até a luva presa. No vídeo a seguir, há a demonstração desse procedimento. A ferramenta vai até o local onde deseja se desenroscar. A seta ali representa o torque sendo aplicado. Então, é aplicada a explosão e assim consegue-se fazer o desenroscamento das luvas. Agora falando um pouco sobre a lavagem, basicamente é acoplado uma sapata rotativa ao fundo da coluna de lavagem e ela desce no poço envolvendo a coluna presa. No vídeo a seguir vai ser demonstrada essa operação. A ferramenta de lavagem vai descer até a coluna obstruída. O movimento de rotação junto aos fluidos vão fazer com que os resíduos que estão obstruindo a coluna sejam removidos. Vale lembrar que a ferramenta de lavagem deve ter um diâmetro interno grande o suficiente para envolver a coluna e um diâmetro externo do tamanho suficiente para que permita a rotação e não danifique as paredes do poço. Agora nós vamos falar sobre as ferramentas de corte. Elas são utilizadas em alguns determinados casos quando a recuperação por outros métodos não pode ser realizada. Há dois tipos de ferramenta de corte: a ferramenta de corte externo e a ferramenta de corte interno. As ferramentas de corte externo são utilizadas quando a parte interna do peixe está obstruída e não é possível realizar procedimentos como back-off ou string shot. As ferramentas de corte interno são utilizadas para recuperar revestimentos que ainda não estejam cimentados. Aqui estão representações das ferramentas de corte externo e interno, e a seguir vou mostrar alguns vídeos demonstrando seu funcionamento. Aqui a utilização da ferramenta de corte externo. A ferramenta vai descer até a coluna que será cortada, vai se acoplar a ela, lâminas serão acionadas e com a rotação o corte será feito. Após isso, o peixe é levado até a superfície. Vale lembrar que antes de utilizar a ferramenta de corte externo, é preciso fazer o procedimento de lavagem, pois podem haver resíduos obstruindo a coluna. Aqui, uma ferramenta de corte interno por lâminas. A ferramenta vai descer até o local do corte, vai abrir as lâminas e por rotação vai efetuar o corte. Nesse vídeo, também uma ferramenta de corte interno, mas por processo químico. E nesse último vídeo, uma ferramenta de corte interno, mas por explosão. Esse método deve ser usado apenas em último caso, quando todos os outros métodos de recuperação não são possíveis. Meu nome é Arthur Pereira e agora eu vou falar sobre a testemunhagem. Bom, primeiramente, o que é a testemunhagem? A testemunhagem é uma operação especial feita no poço durante a perfuração e consiste na obtenção do testemunho. E o que seria esse testemunho? O testemunho é uma amostra real da formação, ou seja, da rocha que está sendo perfurada, com alterações mínimas nas suas propriedades naturais. Em outras palavras, a testemunhagem consiste na coleta e análise de amostras da zona de interesse. E quais seriam os motivos para realizar a testemunhagem? A maximização da produção e a obtenção de diversos dados, como a litologia, que é a descrição das rochas com base em características como a cor, composição e o tamanho dos grãos, a textura, permeabilidade, porosidade, saturação da água e óleo, propriedades elásticas da rocha, dados úteis para o projeto de fraturamento e acidificação, a estratificação, magnitude da direção e inclinação das camadas. Todos esses são dados que podem ser apurados a partir do testemunho. Existem 3 métodos para a obtenção do testemunho, são eles: testemunhagem com barreletes convencionais, testemunhagem a cabo, testemunhagem lateral e nos próximos slides eu falarei um pouco sobre cada um desses métodos.
A testemunhagem com barriletes convencional consiste na descida de uma broca vazada chamada de coroa e 2 barriletes, um externo e um interno. O barrilete externo gira junto com a coluna enquanto o interno é estacionário, ele fica parado e armazenando o testemunho que é preso pelo cord catcher. As amostras nesse método podem chegar a 60 metros de comprimento e é necessário o monitoramento de geólogos para atingir a zona de interesse na qual será capturada as amostras. O lado negativo desse método é que no final de cada corte é necessário que a coluna seja totalmente retirada do poço para recuperar o testemunho, o que torna a operação cara e demorada. Nessas imagens é possível visualizar alguns exemplos de coroas e coletores de amostras utilizados no método anterior. Nesse slide está representado na imagem superior a estrutura dos tubos interno e externo, e na imagem inferior o coletor do testemunho dentro do tubo interno. No método de testemunhagem a cabo, o barrilete interno pode ser levantado até a superfície sem a necessidade de se retirar toda a coluna. Isso faz com que a operação se torne mais rápida e barata. Porém, o ponto negativo está relacionado aos tamanhos limitados das amostras. Por fim, o último método, o da testemunhagem lateral, é posto em prática quando há um interesse em conseguir coletar diversas amostras de diferentes zonas de interesse em uma única descida da ferramenta de coleta. Também pode ser utilizada quando há necessidade de testemunhar uma formação já perfurada, quando algum intervalo de interesse passou despercebido durante uma perfuração. Os testemunhos desse método são pequenos se comparados aos outros, e existem 2 formas de realizar a testemunhagem lateral, a percussiva e a rotativa. A testemunhagem lateral percussiva consiste em cilindros ocos presos por cabos de aço a um canhão. Esses cilindros são arremessados contra a parede da formação para retirar as amostras da rocha. Ao se retirar um canhão até a superfície, são arrastados cilindros contendo amostras retiradas da formação. Esse método é mais utilizado em formações rochosas moles. Na figura é possível visualizar a estrutura do canhão e dos cilindros conectados por cabos de aço. Esse segundo tipo de testemunhagem lateral, a testemunhagem lateral rotativa, utiliza uma broca comum com diamantes cravados, e por esse motivo é mais utilizado em formações duras e em águas profundas. Na imagem é possível enxergar um exemplo de uma broca com uma amostra. Por fim, na última etapa de testemunhagem, as amostras coletadas vão para o laboratório e passam por diversos processos, como registro de imagens tomográficas, perfis de coreograma, corte, limpeza e documentação fotográfica. Todos esses processos realizados no laboratório são de responsabilidade dos geólogos, que buscam compreender a origem e avaliar o potencial produtor de petróleo e gás da zona de interesse.